assunto é legal, a gente tá falando de esporte aqui, mas esse assunto é muito legal, Sim. porque muitas pessoas sonham, avião é uma coisa que muitas pessoas sonham. Tem gente que eu conheço aí que com 45 anos andou de avião pela primeira vez, me contou, meu vizinho falou, cara, andei de avião, achei sensacional, que não sei o quê. É uma coisa que muita gente sonha, em andar de avião. Não, né? e eu particularmente, minha mãe pôde me presentear, eu creio que eu tinha uns 15 anos, e nós, numa viagem para o Rio de Janeiro, naquela viagem rápida, né? Vai para o Rio, mas fomos de avião, mas a volta busão, né? Então É só isso, ó. era sempre É só Itapemirim, Cometa, né, mano? Então não tinha... Cometão na época. Né? Então, aquela época não tinha. E aí, uma viagem longa mesmo, eu fui fazer mais tarde, depois que eu estava no Corinthians já, numa viagem mais longa, aí sim eu pude desfrutar mesmo do que você ter uma viagem duradoura dentro de um avião. Mas o sonho começou assim, cara. Minha vida começou assim. Eu gostava de jogar na várzea. E um dia eu fui visto pro treinador da base do Corinthians. Isso aonde? Nasceu aonde? Em São Paulo? Em São Paulo. Eu jogava no Corinthians do Bom Retiro, ali na várzea. E aí um dia o treinador tava lá vendo e me chamou para ir fazer o teste no Corinthians. E aí eu fui, aí não teve o teste naquele dia. Eu falei, sai de uma coisa, não vou voltar mais não. Deixa quieto esse Pô, negócio. mano, Deixa quieto esse negócio. Ô, Sussa, eu morava no centro. Caminhada. Eu morava no centro de São Paulo. Pegava o metrô, descia no metrô Tatuapé. Do Tatuapé, eu ia andando até o Parque São Jorge. Por que você não descia no carrão, que é Não na tinha, mesma rua? irmão. Não tinha o carrão. Não teria. Ah, Não desculpa. teria. Não tinha o carrão ainda, velho. Não, porque o metrô carrão. Mas... Explica pra ele, Explica Paulo, pra ele, explica então. pra ele. Não, pra galera que não conhece São Paulo, quantos quilômetros é do metrô Tatuapé até o Parque São Jorge? Ah, tem uma galera aí que não conhece. É longe. É longe. É longe. Até quanto tempo era? Não teve Quanto fazer isso. tempo era? Mais Não ou teve menos? fazer isso. Meia não tem- hora? 40 minutos. 40 Vai minutos na caminhar. sala? Era o aquecimento. Era aquecimento quase todo dia. E se tivesse chovendo? Chuva, vai tomar chuva. Vai na chuva, não Vai tem tomar essa. fazer o quê? Não tem essa. Aí, olha a pergunta dele, Paulo. Se tivesse chovendo, você não ia treinar então? Tá bom. Então, é. você não ia treinar se Não, tivesse chovendo. não, é que aí tem que um menino- aconteceu? é que tem um menino aqui que não vem trabalhar porque chove. Então, Tá de aí eu brincadeira. fiz essa caminhada pela primeira vez, não teve teste, eu falei, não volto mais não. E aí fiquei jogando na várzea, cara. Eu fiquei jogando na várzea, aí um dia eu tava na escolinha da aclimação lá, de novo o treinador, pô, vem aqui, Paulo, tal, e eu fui. Aí teve o teste, eu passei, isso eu tinha 13 anos. Eu passei e comecei ali no terrão. E no terrão foram 5 anos, metrô, 5 anos nessa Anhangabaú, batida aí, essa batida aí. até o Tatuapé. Aí quando tinha uma graninha, pegava o ônibus do Tatuapé até a Celso Garcia, descia a Rua São Jorge e tal. Ou quando não, descia, tomava o São Miguel no centro da cidade, aí descia ali na porta do Corinthians. Então era essa caminhada quase que todos os dias, né, cara? Mas aí o meu foco já era outro. O meu foco era outro, o meu objetivo Agora você já era queria, outro. agora você aí já eu já queria. queria, né, cara? Porque aí você começa no terrão você fala, pô, cara, eu quero treinar lá no gramado, pô, e aquela época, quando eu cheguei lá era Sócrates, Hugo de Leon, anos Valdir você tinha? Pérez, Jairo, eram 13 anos de idade. Era só a nata, né, cara? E aí os caras tudo treinando no gramadinho, você treinando lá no terrão surrado, e aí lá no fundão tinha um vestiário pra treinar, para se trocar. E aí isso daí foi depois, começaram a dar uma melhorada no vestiário, fomos chegando um pouquinho mais perto do profissional e tal. Mas com 18 anos eu cheguei e falei pros caras, ó, se eu não subir pro profissional, eu vou parar de jogar. Você meteu uma pressão nos caras? Meti uma pressão. Porque é aquele negócio, né, Sussá? 18 anos, na época, você não dá um trampo, você é vagabundo. Você é E sua vagabundo. família, como Você é é que era? Te vagabundo. apoiava? Minha mãe me Falava, apoiou. "E aí, Pô, você vai trabalhar, vai foi trazer 5 anos. feijão 5 anos pra foi minha casa?" mãe ajudando. Aturando, né? Ajudando Te ali, ajudando. ajudando ali. Porque aquela época você não tinha esse salário que esses meninos hoje têm com 15, 16 anos. Na minha época, com 15, 16 anos, era um passe de ônibus.
Passe de ônibus. Era um passe de ônibus, irmão. Aquelas Então. fichinhas. Não. Fichinha? Não, que ficha, mano. Mano, Era um mano, papelzinho. Léo, por Era um favor, papelzinho. Léo, por favor, Léo, Passe por de favor. ônibus. Léo, por Passe favor. de Da ônibus. tua época, não tô Aí, falando de outra época, Léo, passe por de favor. ônibus era um Por favor. papelzinho. Ô, não tem, dá uma CMTC segurada. até. Dá uma né? segurada, dá uma segurada. Era muito tecnológico, em Mojimirim não chegou assim. Não chegou, né? Não, isso aí era Eu tô eletrônico falando já. isso aí, esse homem é outro nível, Ah, né? é a roça. Ele já fez o. É a roça, Ele já fez o lá, Faculdade. negócio da faculdade da aviação, aviação. babapá. Eu sou Zé Aí Aleatório. quando ele já tinha da fichinha e tal, é outro nível, né? Outra geração, né? Paulo, Interior. esse é o segundo podcast, ele vai aprender. Ele vai- Ele tá aprendendo. Ah, pronto, agora tem que... Ele é o segundo podcast dele comigo, ele vai aprender Vai ainda, Paulo. Ele vai aprender. aprender, ele vai aprender. E aí, cara, essa pegada aí, eu falei, pô, eu preciso trabalhar. Eu falei pro diretor, na época, eu preciso trabalhar, não posso ficar mais nessa daí, eu preciso ajudar em casa. Ganhando passe de ônibus? É, Tá de e brincadeira? aí me deram um curso de computação e aí eu subi profissional. Aí eu subi profissional, na época era o Jair Pisserni, em 88. E aí nesse ano eu fui campeão paulista. Nós somos campeões paulistas. E eu subi em profissional, vocês vão lembrar, na final foi contra o Guarani, o gol de carrinho do Viola e tal, que ficou marcado. Ficou marcado. Né? E o Viola chegou na categoria de base um ano depois de mim. E aí começa uma nova fase, né, no profissional. E aí depois eu fui emprestado para o Novo Horizontino, onde começa também uma nova fase ali, porque na minha época o garoto ele tinha que ser emprestado pro time do interior para pegar bagagem, né, cara? E para mim, na realidade, essa saída do Corinthians, na hora que falaram para mim, nós vamos te trocar pelo Fabinho. Falei, não vou não. Os caras falaram, não, você vai. Falei, não vou. Você vai. Aí Vicente Matheus, você vai e não tem o que fazer. E vai. Acabou. Já trocamos você e você vai. pegou Já na conta do conversamos. Vicente Matheus. Vicente Matheus. Não tem essa daí de hoje. Essas coisas. Aí fui. Aí cheguei lá, pá, no começo foi difícil, cara. No começo foi difícil, porque aquele negócio, você sai da cidade grande, vai pro interior, cara, pô, outra realidade, Outro nível outro de vida, momento, outro Outra momento. cultura, né? outra cultura. E pra mim foi muito difícil E naquele outra, né, início, Paulo? né? Pra gente que jogou, não desmerecendo o Novo Horizontino, nem qualquer outro time do interior, a gente pensa, é um passo atrás. Sim, Né? sim. A gente pensa, nossa, é um passo atrás, tô saindo do Corinthians, indo pro Novo Horizontino, indo pro Rio Branco de Americana, indo pro Bragantino. Não é um passo atrás. Muitas vezes a gente tem que fazer isso para ser valorizado. Com certeza. E aí foi o que aconteceu. E aí em 90, nós fizemos a primeira final caipira do estado de São Paulo, Novo Horizontino, Bragantino. Bragantino. Eu lembro que quando o Nelsinho Batista chegou, ele chegou pra mim, Paulo, e aí, o que você vai querer da sua vida? Você vai ficar nessa daí, achando que é o bambambam e não tá jogando nada? Ou vai jogar e vai voltar pro Corinthians? Porque se você não jogar aqui, Você não vai voltar. vai bater lá Não e vai os caras vão voltar. te levar para outro lugar, nossa. vão te mandar para outro lugar. E ali foi um momento que eu me conscientizei, cara. Me conscientizei, trabalhei e fui uma das peças fundamentais naquele time do Novo Horizontino, juntamente, quantos jogadores saíram? O Daí Patriarca foi pro Palmeiras, o Goiano acabou indo pro São Paulo. Você jogou com o Goiano? Eu peguei ele na minha volta, Paulo, depois de 10 anos fora. No Barueri ele era auxiliar técnico. Fernando Gente boa, Baiano gente de boa. zagueiro. Gente boa, hein? Maurício, goleiro, Sim, acabou indo sim. pro Corinthians. Então, Márcio Santos acabou indo pro São Paulo. Horizontino e Bragantino Então, era uma foi uma força primeira muito grande. final caipira do estado de São Paulo e a final Nelsinho Batista, Luxemburgo. Né? Nossa. Em 90. E aí, Você não era nascido ainda. aí eu volto pro Corinthians, aí eu volto com moral. Fiz uma bela temporada, Quanto volto tempo? com moral, fiquei um ano no Novo Horizontino, aí volto com moral, e aí eu chego no Corinthians, eu tinha proposta para ir pro São Paulo, e proposta do Palmeiras e proposta do Santos. Vixe, No Santos os até o três Leão grandes. era o treinador na época. Os três grandes. Aí o Cilinho sempre me quis no São Paulo. E aí eu volto, o Vicente Matheus, o que eu tenho para te dar é isso aí. Aqui
Falei, eu não quero isso aí não. Que as propostas? A proposta, pra eu... Mas financeiro, o salário do Corinthians. O salário do Corinthians, né? Ele me fez uma proposta pra eu ficar no Corinthians. Falei, não quero isso aí não. Aí ele, o negócio é o seguinte, se você não aceitar, você vai ficar aí treinando e eu não vou te vender e vai ficar aí. Mentira. Mentira não. Aí as 2 primeiras rodadas do campeonato, eu fiquei treinando. Quem que era seu concorrente de posição na época? Na época tinha o Marcos Roberto, no profissional tinha o próprio Fabinho, eu voltei e tal, convocado. O Fabinho, aí chegou o Mauro, Mas o Mauro era canhoto, ponta esquerda. Mas eu jogava tanto do lado esquerdo como do lado direito, né? E com o Nelsinho Batista eu era um jogador muito versátil, né, cara? Então eu jogava tanto de ponta direito como ponta esquerda, como de centroavante. Ou até muitas vezes jogando no meio. E aí, na segunda rodada, quem chega como treinador? Nelsinho Batista. Nossa. Nelsinho Batista. Seu papi. Aí ele chega pro Vicente Matheus, eu quero o Paulo mais 22. Nossa, receba. Aí, mas peraí, não é receba, né? Aí você quer o Paulo mais 22, mas faz me rir, né, meu? Vai entrar algum problema. Aí o Nelsinho veio conversar comigo. Paulo. Um pouco hoje, amanhã é muito. Aí já entrou na minha cabeça, entrou no meu psicológico, não, né? Sempre tem Essa isso. frase eu não esqueço. Paulo, né? e outra coisa, né? E outra coisa, a gente ouve as pessoas que nos fizeram e que nos ajudaram em algum momento. Então, e ali eu ouvi, né? Ele falou, Paulo, pouco hoje, amanhã é muito. Eu falei, mas professor, tem uns caras aí que estão ganhando, um salário bem maior que esse aí que ele me ofereceu e eu tô no nível dos caras. Aí, calma, Paulo, calma. E eu acertei o contrato. E aí, cara, foi o que deu, né? Em 90, primeiro título brasileiro pelo Corinthians. Então, em 90, eu chego a 2 finais. Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Conseguimos um título inédito para o Corinthians. Aí, em 91, eu começo a ir para a Seleção Brasileira, com o Parreira. Então, a minha carreira, ela começa com o sonho inicial de ser piloto de avião. Depois, muda esse sonho para ser um profissional e consigo chegar no alto nível. Só uma perguntinha falando do salário aqui, que eu acho que a galera de casa também quer saber a mesma coisa que eu sou curioso, né? Que eu vivi isso que vocês dois viveram. Na época que você jogou bem, o Nelsinho falou, né? Calma, um pouco agora vai ser muito lá na frente. Lá na frente, o presida chegou em você e falou assim, agora você merece estar aqui o reconhecimento? Ou até você ser chamado para a seleção, o salário continua o mesmo? Não, aí ficava o mesmo, né, cara? Ficava o mesmo, porque eu já tinha acertado ali o contrato ali. Antigamente não tinha isso, né, Paulo? Valor tá falado. Não tem isso de vai pra seleção. Toda hora, não tem essa. Não, continuava a mesma coisa. E aí, mesmo indo pra seleção, continuava a mesma coisa. E na época, eu era nome garantido com o Parreira. Todas as convocações do Parreira eu era nome garantido, porque o Parreira me conhecia. O Parreira gostava de mim, né? Então, é muito diferente de futebol de hoje em dia. Né? E aí foi muito bom porque em 91 começo a ir para a seleção brasileira e em 93, depois da final que meteram a mão em nós, né? Em 93 contra o Palmeiras. Os que meteram a mão em nós. Aquele jogo lá. O falecido Quem? Aparecido, falecido Aparecido. Só porque ele não expulsou Edmundo? Porra, você viu? Precisava mais, porra? Mas, né, eu acho que nem pegou aquele carrinho. Você tá tirando, né? Não pegou mesmo porque você pulou. Você pulou. Se eu não pulo, eu não tô aqui Exatamente. contando história. Então, Mas agora fala uma coisa. Um lance daquele, nos dias de hoje, era expulsão ou não? Não vai, não. O quê? Vai, Mas não. ele pega... Peraí, deixa eu explicar. Deixa eu explicar a parada. Na hora que ele deu o carrinho, eu pulo, ele pega no meu joelho. Pega no joelho. De raspão. Pega de raspão. Porque você tava Porque no alto, se eu né? tô com a perna no chão, aí quebra. Quebra, se tá com a perna no chão. Se eu tô no... Aí tô sem... Então, Pode ser pela intenção. quando eu pulo, ele pega, mas no ar.
Sim. Ele pega mais Paulo, no ar. Nós estamos aqui zoando. Entende? Mas, Não, pô, eu sei que tá vocês estão maluco. zoando, mas Tá eu quero louco, explicar tá pra doido. galera que tá em casa aí, os palmeirenses, que eu sei que tá tudo aí, que pede você, foi nada, não foi nada. Aquele jogo lá, se o Edmundo fosse expulso no início do jogo, a gente não perdia o jogo. Não perdia porque nós tínhamos uma equipe muito bem montada. Lógico, o Palmeiras ali teve um investimento tremendo, né? Tinha grandes jogadores. Era Parmalat, né? Era Parmalat, era Parmalat, né? E o Palmeiras, no papel, era bem superior à nossa equipe. Nós conseguimos, no primeiro jogo, vencer. E aí, nós entramos pro segundo jogo buscando o resultado, com a vantagem. E aí, acontece tudo aquilo, pô, e teve uma outra entrada do Roberto Carlos. Tem uma outra entrada antes dessa. Você tomou? Então, que eu tomei. Depois eu mostro a fotinho pra vocês pra sair. Aí, apareci nada. E Godoy na lateral, porque Eu tava... ia perguntar quem que era Não. o Bandeira. O Godoy, pô. Mas, você sabe que naquele jogo ali, eles colocaram 3 árbitros. Pra pitar. Porra, o Godoy já entrou mordido. Eu acho que era o João Paulo no outro lado. Pô, 3 árbitros. Ele explicou isso no programa de sábado agora. Ele falou assim, foi sorteado isso. Foi sorteado, não foi decisão dele, nem Por ter diretamente- 3 árbitros. Não, mas foi sorteado. Foi sorteado por 3 árbitros. Pô, põe um profissional da área. Ele Põe um falou- profissional da área. Na hora do carrinho, ele assustou com a velocidade do Edmundo, ele virou a cara, quando passou já foi. Ele não chegou a fazer nada. Olha aqui, ele falou pra você. Falou. Eu não É estava brincadeira. presente, eu não posso doido. falar sobre isso. E aí, cara, depois daquele jogo lá, eu recebo uma proposta para ir pra Alemanha, né, cara? E aí foi um momento assim, onde que fiquei muito indeciso, né? Muito indeciso, porque meu sonho era um dia jogar na Itália, porque eu sou de uma época que via Zico na Itália, Júnior, Falcão, você via os grandes ídolos tudo jogando na Itália. Então era alto, a nata do momento era a Itália. E quando chega a Alemanha, eu falei, caramba, mano, Alemanha, não sei nem falar o português direito, vou pra Alemanha. Aí falei pra nega véia, Já era casado? Já era casado. Eu Já casei, fiz, não? eu casei em 89, sim, tinha o Felipe e a Carol já. E aí falei pra minha esposa dessa proposta tal, aí nós oramos, pedimos. Eu falei, o negócio é o seguinte, se o médico vir fazer os exames aqui no Brasil, nós vamos. Se tiver que ir pra Alemanha para fazer exame médico, não vou, porque, pra quem não sabe, na época, só podiam jogar 3 estrangeiros no futebol europeu. Sim, na América. Só podiam jogar 3 estrangeiros, não tinha passaporte, não tinha nada disso. E já tinha brasileiro né? lá? Na época, quando eu chego na Alemanha, tinha eu, Jorginho e Franklin. O Franklin jogou no Bragantino, depois jogou no Fluminense. Então tinha 3 jogadores brasileiros jogando a Bundesliga. E no Bayer Leverkusen tinha eu, um tcheco e um romeno. Pô, então você chega num período assim muito difícil também, transição na Alemanha, porque o Muro de Berlim caiu em 89, e aí você chega na Alemanha... Clima, frio. Pô, não, e você chega na Alemanha, Sunsá, num período de transição do pessoal da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental, e aquele negócio, né? Aquele pessoal que chegava da outra parte da Alemanha fala, pô, esse cara tá roubando meu espaço aqui. Ah, tinha isso? Porque você é estrangeiro, né, cara? Você é estrangeiro. Sim, mas... E foi muito difícil, mas eu dentro de campo, cara, no meu primeiro ano, fora isso, antes de chegar, essa passagem é legal, porque eu tive que conversar com o Parreira. Eu falei, Parreira, os caras falaram pra mim que se eu for pra seleção, eles não vão me convocar. E tinha a Copa América. Como assim? Você foi pra seleção, não vão te convocar? É. Não, você foi pra Alemanha, né? Eu fui pra Alemanha. Eu fui pra Alemanha, aí eles falaram assim, se você for pra seleção, nós não vamos te comprar. Nós não vamos te comprar porque nós precisamos de você O tempo todo, um campeonato ainda mais Mas nesse hoje- período. Mas não tinha nenhuma regra que era... Não tinha nenhuma regra. Data FIFA, essas coisas todas não Aí existiam. não existia. Aí eu chego pro Parreira e falo, ó, professor, o pessoal falou isso. Não, Paulo, pode ir, eu vou te acompanhar. E aí eu perco a Copa América.
Aí eu falei, caramba, mano, meu sonho de ir pra uma Copa do Mundo, né, cara? Você vai falar, pô, você tá fora. E na época, só passava o campeonato alemão na TV Cultura. Não tinha é essa tanta mídia visibilidade. que tem hoje Não, e hoje tal, passa né? todos os campeonatos, né, Paulo? Todos. Na nossa época, Não, hoje em dia você Nossa. tem 10 canais de televisão diários só de esportes. 10 canais de televisão diários só de esporte. Na época não era assim. Mas o Parreira me acompanhava. E eu comecei muito bem lá. Comecei muito bem, sempre lembrando que eu chego na Alemanha numa época do país campeão do mundo. Porque a Alemanha tinha acabado de ser campeão em 90. Né? E aí eu chego numa época importante, todos os jogadores alemães jogando a Bundesliga, e eu sou vice-artilheiro do campeonato alemão. Na última rodada eu estava com 17 gols, o Yeboah do Eintracht Frankfurt também com 17 gols, e no último jogo eu não fiz gol, ele fez, e ele acabou sendo artilheiro do campeonato. E o Parreira tinha acompanhado tudo isso. E aí, quando eu achei que já Tava tinha perdido. acabado tudo, o Parreira me chama novamente, né, cara? O Parreira me chama novamente. E aí, num jogo que nós tivemos, num jogo onde o próprio Ayrton Senna deu um chute inicial lá no Parque do Príncipes lá. E naquele jogo era eu e um outro jogador que estava disputando uma posição. Quem? Não posso falar, depois vocês procuram lá o jogo, Ai, vocês ai, procuram ai, o me jogo. ajuda aí, produção. Vocês procuram o jogo lá, Parque Gordinho, do Príncipe, gordinho do Paris Assunção, Saint- por favor. Fizemos um Pesquisando. jogo, seleção contra Seleção brasileira brasileira contra o Paris Saint-Germain, cara. Aí, gordinho E do aí Assunção. jogamos ali, esse outro jogador jogou primeiro, os Por que você não 45 fala o nome do primeiro. jogador, Paulo? Porque é polêmica, né, mano? Não é da polêmica, Não, né? não, Vai é pesquisar, realidade. mano, vai pesquisar. Exatamente. Isso Vai é história. pesquisar. Vai O pesquisar. convidado não quer falar, o nosso gordinho pesquisa ali e já Pesquisa. fala. Se, Não, mas você, isso é se o história. gordinho for rápido até o final do programa. Não, mas o gordinho eu confio. então, vai eu deixar- Confio, eu confio no trabalho do gordinho. né? Quem que é gordinho? Fala aí. Calma aí que nós estamos No aqui. primeiro tempo ele joga e no segundo tempo eu jogo e arrebento. Faço uma fumaça, cara. Faço uma fumaça. E aí, ali eu já vi Isso que... ano que era? 94, né? Antes de 94. Vem a seleção brasileira que Contra a Paris Saint-Germain. Chute inicial. O Ayrton Senna deu o chute inicial, tal, Gordinho, tal, talento, do hein, meu? jogo, tal. Talento, hein, gordinho? Vai comer menos, hein? E ali eu vi que praticamente eu já tinha minha convocação garantida. E aí... Achei. Quem é? Ó, a partida aconteceu em 94. Quem 21 era? do 4 de 94. Quem era o outro cara? Adivinha? Quem? Eu acho que deu era um carrinho baixinho. nele? Quem? Quem deu um Não! carrinho Edmundo! nele? Quem deu Não! um carrinho Não. nele? Mas você vê aí que quem É. sai, eu entro no lugar não é do lugar dele Não que é eu no entro. lugar dele. Então olha Ah, quem... entendi. Entrou no Bateu lugar na trave. do Rivaldo. Ah, Era Rivaldo. Então O você jogou Viola como entrou meio no lugar do atacante? Edmundo. O Rivaldo jogava muito pelo lado esquerdo. Canhoto também. Ele jogava pelo lado esquerdo. E aí o Rivaldo jogou no primeiro tempo e eu joguei no segundo tempo. Tava entre nós dois ali. Você é Rivaldo? É. Então não era Edmundo, era Rivaldo. Era Rivaldo. Caraca, mano. Então não era Edmundo, era Rivaldo, pô. É. Aí, você já tava achando que era Edmundo, tá vendo? Não. Não. Você que demorou pra pegar a ficha. Quando ele falou que não era Edmundo, eu já ganhei. Aí, ó. Não era Edmundo. Ele falou. Né? Ele cantou a bola agora de pouco. Tá vendo? Ele falou, não é Edmundo. Tem que era ficar outro ligeiro. cara. Aqui tem que ficar ligeiro, Ele mano. acabou de falar. É isso aí, isso aí. Aí o Léo ficou ligeiro. O Léo foi ligeiro. Foi ligeiro. Mano, posso falar? Se amanhã cair qualquer ponte aqui em São Paulo e eu estiver no Japão, a culpa é minha ainda. Mais ou menos, não. A culpa vai estar embaixo da ponte, cuidado. E aí, cara, eu já tinha a convocação assim e garantida pra Copa do Mundo. Depois dessa grande partida que você fez, entrou e arrebentou com o jogo. Cara, mas peraí, rapidinho, que você passou pela história da Alemanha, tava tão legal escutar que não deu vontade de interromper, né? Mas e o idioma lá? Porque não tinha nenhum brasileiro, pelo que eu te perguntei, você falou, não tinha nenhum brasileiro. Não. Como foi a comunicação? Na realidade, nós nos transferimos e eu fui com a minha esposa, 2 filhos. O Felipe tinha 1 ano, minha filha Carolina tinha meses. Qual cidade foi? Aí nós fomos para Leverkusen. Eu fui pro Bayer Leverkusen. Tá. Sempre lembrando que Bayer Leverkusen é uma coisa Munique é e outra. Munique é outra. Ah. É Bayern de Munique, que é Bavária.
Bayern. Bayern De Munique. de Munique. Que é a região da Bavária. Munique é a região toda da Bavária. Certo. E Bayer Leverkusen, que é Bayer Medicamentos. Então, tem toda uma E, Paulo, diferença. Paulo Sérgio é cultura, Paulo, e gente! tem muitos brasileiros, teve muitos brasileiros que passaram pelo Leverkusen e depois foi pro Pro Munique. Bayern. né? Bayern, sim. Muitos brasileiros Ó, o Zé aconteceu. Roberto, o... E mais, teve outros, teve... Teve. Caramba. O zagueiro Lúcio, não. O Lúcio. O né? Lúcio. Então, teve... O que jogou na Roma, volante, pô. Capitão de seleção. Cara, não fugiu o nome dele. Capitão da seleção volante, jogou na Roma? Jogou na Roma, pô, volante. O Emerson. O Emerson. Emerson, a mesma coisa, jogou comigo, fomos Emerson, campeões. Emerson, pô, Jagusso! é. Fomos campeões italianos na Roma. E eu chego em Leverkusen, cara, e me colocaram um intérprete. Então, na realidade, o intérprete ficava mais com a minha esposa. E no time tinha o Bernd Schuster, que vocês pediram para que eu pudesse fazer uma seleção. E o Bernd Schuster foi o cara que me ajudou muito. O porquê? Porque o Bernd Schuster é alemão, mas ele já tinha jogado na Espanha. Jogou no Real Madrid, meia, jogou né? era meia, jogou era no meia. Barcelona. Foi Então, treinador. Na minha época de Espanha, ele era treinador. então, mas eu sou da época que ele já foi seu estava treinador? jogando ainda. Era treinador do Getafe. Getafe. acho. Depois ele Alguma foi coisa- treinador. É, Depois ele foi exatamente. treinador de Getafe. Mas ele jogou no Real Madrid e jogou no Barcelona. Pô, e ele falava espanhol e arrastava lá e ele me orientava desenrolava, ali na hora do desenrolava. treino, falava, ó, faz assim, tal. Então foi o cara que, na realidade, foi um pai. Me ajudou muito, cara. Pô, que legal. Me ajudou muito. Mas eu tive meus problemas também, né, cara? Porque tinha umas panelas lá? não? Ah, tinha porque eu cheguei fazendo gols. Ah, Aí a torcida, pô, Paulo Sérgio, e você acaba tirando o brilho brilho. dos caras, dos alemães. Eita. Aí tinha momento que eu tava com a bola, os caras estavam me vendo aqui, ele pegava e virava a bola pro outro lado. Só do pra eu mesmo não fazer. time? É do mesmo time. Só pra eu não fazer gol. Mas e o Mas- seu amigo? Só que o Ben Chus deixava eu na cara do gol toda hora. E Aí você os caras. não Aí os caras queriam morrer, né? Os caras queriam morrer. Sério? E aí, com 3 meses, um dia eu briguei com o centroavante lá, o Ulf Kirsten. Aí eu falei pro manager, eu vou embora, tô aqui pra ajudar, vou embora. Ó, o manager é o treinador, tá, gente? Vou traduzir ele pra vocês. O manager, É o gerente Tá do errado. esporte? não, era o diretor de esportes. Ih, mas Diretor é de graça, esporte. não. Calma, bate na trave. O Treinado. manager Não, chegou pra manager, ó, mim, né? Calma, quietinho, calma, ó, calma. fica quietinho, por favor. É, O Tite, ele tem um manager. O manager era o Rainer Kalmund, e aí ele falou, veio falar pra mim, Paulo, calma, Pessoal, calma. desculpe. Ele Ah, mano, que traíra, desculpe, ó. pessoal. Paulo, continua aí. Ô, Brian, eu vou te ajudar amanhã eu vou te ajudar. Aí o Rainer Kalmund chegou, calma. Aí eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa e falei, ó, 2 coisas para nós conseguirmos vencer na Alemanha. A primeira, aprendemos a língua. E a segunda, aprendemos a cultura. A partir daí aí eu comecei a pegar firme na língua e aprender a cultura. E foi para mim assim um momento mais importante, porque foram 4 anos dentro do Bayer Leverkusen, onde eu poderia encerrar a carreira lá, mas eu tinha um sonho de jogar na Itália. É onde entra esse Roma. E aí entra a Roma, que vieram 6 meses antes de terminar o campeonato e fizeram a proposta. Aí meu sonho era de ir para lá e eu fui. É época pra de Roma. passe, né? Quem era dono do seu passe? Era eu mesmo. Você mesmo. Então, aí eu me transfiro para Roma e nos meus 2 primeiros anos eu fui com um contrato de 2 anos. No meu primeiro ano eu já renovei por mais 2 anos. Eu fui artilheiro do time com 12 gols no meu primeiro ano. E no segundo ano eu fui artilheiro do time também com 12 gols. Eu e o Totti. E aí... O Totti tinha quantos anos? O Totti estava iniciando. 17, Mas 18 tinha cheio, anos, né? e tava com muita moral. Mas que nem você É, fala, tava você com muita chegou a ser moral. capitão, Eu cheguei pô. na Roma com 22 anos e ele já era o capitão. É isso aí. Ele tinha quanto? Né? Você 22, chegou, era a mesma- você mesma chegou idade. quando? Cheguei em 99. 99. Aí eu saí na temporada 98, 99. É, na temporada. Você Quase saiu, eles chegou. jogaram juntos, quase. É por isso que eu tô falando, Quando eu cheguei, ele falou, não quero jogar com esse neguinho, não, quero ir embora. Não, Esse neguinho é muito arteiro, Mas fez não muita foi arte no nem Brasil, isso, quero ir cara. embora. Foi o projeto que o Bayern de Munique me propôs.
porque eles tinham perco em 99 contra o Manchester United nos últimos minutos, estavam ganhando de 1-0, faltavam 5 minutos para acabar o jogo, tomaram 2 gols e perderam a Champions, o Bayern de Munique. E eles estavam com esse projeto de ganhar a Champions, e meu sonho era ganhar a Champions. Porque quando eu cheguei no Bayer Leverkusen, eu falei, um dia eu vou ser campeão da Champions. E muitos jornalistas deram risada. Eu falei assim, eu vou ganhar a Champions. E aí, quando veio essa proposta do Bayern de Munique, não tinha acabado o campeonato ainda na Itália, veio também a proposta do Borussia Dortmund me oferecendo 2 vezes mais que o Bayern de Munique tinha oferecido. E aí, eu já tinha acertado o contrato com o Bayern de Munique, mas eu tinha acertado o contrato com o Bayern de Munique só... Palavra de homem não faz curva, né, Paulo? Aperto de mão. Né? Dá a mão aí. Palavra de homem não faz curva, né? Aperto de mão. Eu tinha acertado com eles, tá fechado, e não acertei com o Borussia Dortmund, porque eu já tinha dado minha palavra pro Bayern de Munique. O Borussia já tinha a força que tem hoje? Tinha muita força. Tinha muita força. Na época, o Borussia foi campeão da Champions até. Depois o zagueirão, pô. Caramba. Agora fugiu o nome. Júlio César, pô. Júlio César. Julião, Julião. pô, elegância Mandava total, lá. mandava lá. Naquela época foi um time campeão, né? E aí eu falei assim, não, vou pro Bayern de Munique. E aí no Bayern de Munique, chego no meu primeiro ano, sou campeão alemão, sou campeão da Supercopa. No meu segundo ano, aí é a Champions, né, cara? A final, fiz gol importante, tal, e fomos pra final e conquisto a Champions. E meu sonho sendo realizado, e o Bayern de Munique faziam 25 anos que não ganhava uma Champions. Nossa, que história, cara. Fazia 25 anos que não ganhava uma Champions. E aí tivemos o Mundial de Clubes contra o Boca. E aí, nesse jogo contra o Boca, o Bayern de Munique também fazia... nem lembro quantos anos que não ganhavam o Mundial de Clubes. E eu lembro que quando nós fizemos pressão para os jogadores, nós precisamos ganhar esse título e tal... Quando nós chegamos em Munique, depois do título contra o Boca, de Riquelme e tudo, a torcida começou a cantar no estádio, Wir sind die Nummer 1 der Welt, Wir sind die Nummer 1 der Welt. Que isso, cara? Hast du alles verstanden? Não. Não tá entendendo, não. What? Sorry? Aí começaram a cantar, nós somos o número 1 do mundo, nós somos o número 1 do mundo. E aí eles começaram a ver a importância que era ganhar também o Mundial de Clubes. Né? Então você vê... nesses anos que o Bayern de Munique chega, nesses últimos, a penúltima foi 2013, depois 2020, e eles chegam e ganham também o Mundial de Clubes. Então você vê a importância que eles dão para isso, né? E é muito interessante porque nesse período todo meu, e eu nem mencionei sobre Copa do Mundo ainda, mas no Novo Horizontino, um título, uma final inédita, Corinthians, um título inédito, depois de 25 anos, o Bayern ganha a Champions, e o Brasil, depois de 24 anos, ganha uma Copa do Mundo. E então... na resenha do Assunça também vai explodir depois desse programa aqui, vai marcar a história também com a gente, não? Exatamente, Você é lógico. louco? Agora queremos saber um pouquinho da seleção, né? Desse momento que você viveu na seleção, de campeão mundial, né, com os caras que tinham, pô, como eu volto a falar, foi o título que eu mais comemorei na minha vida como torcedor, né, torcendo para a seleção brasileira. Então, fale um pouquinho aí, meu, fale um pouquinho desse momento que, infelizmente, eu não estive na seleção, mas não tive essa possibilidade de disputar o Mundial. Esse é o assunto mais gostoso da gente falar contigo agora. Mas só para concluir, para fechar o assunto Europa, rapidinho, Assunça, perdão. Você passou por algum momento complicado na Europa? Tipo, racismo, vontade de ir embora, alimentação? Porque muita galera hoje tá falando sobre jogar na Europa, pelo caso que aconteceu do Vini Júnior, né? Então você, como você fala, pô, esse negrão, a gente, entre vocês, né, podem falar, é normal, é com respeito, e eu também falo, mas não entre, né, em público, entre amigos, que nem o Edilson chama ele de preto, ele me chama de preto, e assim vai. E... Você é preto? Não, mas ele me chama de carinho, pô. Por dentro eu tenho sangue de negrão, pô. Ô, Léo, você sabe que na Alemanha,
eu sempre deixei tudo isso de lado, cara. Eu nunca me importei Porque pra tem tudo xenofobia também, né? isso. Eu nunca me importei com isso, né? Até Sempre porque, teve o racismo. até porque racismo que a gente sofre lá, a gente sofre aqui também. Exato. Né? Sofre no Exato. próprio país aqui também. Então eu nunca dei importância para isso. Então quando você acaba não dando importância para isso, e quando eu falei para você que na Alemanha 2 coisas que eu coloquei como primordiais foi aprender a língua e a cultura, a partir do momento que eu aprendi a língua e a cultura, os alemães começaram a entender que eu estava querendo me introduzir. E de uma forma justa e com respeito. Até porque hoje, depois de 21 anos que eu deixei o futebol alemão, deixei de jogar, eu sou hoje embaixador da Bundesliga e embaixador do próprio Bayern de Munique. Que legal, parabéns. Então, deixei um legado. Então, eu soube respeitar e me respeitaram. É lógico que esses momentos de racismo existem. Dentro de Num campo jogo, por aconteceu? exemplo, contra o Dresden, né? Tava lá e aí eu pegava na bola, começava a imitar o macaco, né? Aí Mentira, mano. aí, quando o Livacan pegou na bola, começaram a fazer eu falei, então não é só a cor, né? Quer intimidar. Então intimidar, vou meter gol. Aí fazia gol. Então, intimidação, eu metia gol. E quando eu cheguei na Roma, eu e Cafu, nós chegamos juntos, estava escrito no muro da Trigória, fora Cafu, fora Paulo Sérgio, La Roma é solo di bianco. A Roma é só de branco. Fora Cafu, fora Paulo Sérgio, a Roma é só de branco. Aí nós tomamos um susto. Aí à noite os torcedores da Roma vieram conversar com a gente, falaram, não fomos nós, foram os torcedores da Lazio e tal. Não é Podem possível. ficar tranquilo que aqui vocês vão ser bem recepcionados. Porque tinha o Aldair, né? Tinha. Que é ídolo. Mas aí intimidação também, né, cara? E nós não ligamos para aquilo. E eu tive 2 anos assim maravilhosos, até porque foi pouco tempo. Mas até hoje, se eu posto algo com a camisa da Roma, todos os torcedores, eles já pediram para que eu pudesse voltar lá para me homenagear. Vamos fazer o seguinte, Paulo. Vamos marcar nós dois, porque desde quando eu saí de lá, eu não voltei mais na Roma também. Seria e legal. eu também Seria recebo legal, hein? esses convites de que eu tenho que voltar, porque Cafu já voltou, Antônio Carlos já voltou, Everton seria já voltou. legal. Então, desde quando eu saí da Roma, infelizmente ainda não voltei lá no estádio para ver um jogo, igual recentemente voltei no Betis, fui homenageado lá, Foi linda então... homenagem. Você Pessoal, viu, Paulo? Vi. Alô, sensacional. AS Roma! Olha, qualquer hora eu e o Paulo Sérgio vamos aí pra voltar e relembrar os grandes momentos que a gente viveu nessa cidade, nesse estádio. Pode ter certeza que a gente vai chegar aí qualquer dia. Roma tem história linda, né, Eu tenho cara? que estar junto, né? Eu A posso Roma, gravar pelo menos? a Lá Roma eu vem lembro ele. que nós perdemos. Lá vem ele. Eu lembro que quando eu saí do Corinthians, né, cara, eu falei assim, foram 9 anos de Corinthians. Eu saí do Corinthians e falei assim, cara, agora eu não vou mais fazer reunião com o torcedor, vou pra Europa. Acabou esse negócio de reunião com torcedor, de torcedor ficar pulando em carro, a gente não poder sair do estádio e toma pedrada e tal. Falei, acabou isso. Cheguei na Roma, perdemos 3 derby. Não tem como. Acabou o jogo, os caras pulando em cima do meu carro. No dia seguinte, os caras foram tudo na Trigória. E Paulo Sérgio, papapá, eu fui no alambrado. Falei, o que foi, mano? Eu fiz gol e tal, o que vocês querem falar? Aí acabou o treino, já liguei para uns parceiros, né? Da torcida, conheci uns parceiros, tinha uns parceiros. Popeye, Mortadela. Você conheceu o Popeye, Mortadela? Conheci Mortadela. Não conheceu o Mortadela, Popeye? não. Aí, pá, eu liguei pro Popeye, pro Mortadela. Ó, os caras vieram aqui e tal. Não, Paulo, fica tranquilo. Teve treino à tarde também. Aí os caras, Paulo, sai aqui fora. Depois do treino, os caras veio pedir desculpa. Os caras veio pedir desculpa, mano. Sério? Depois daquele dia, nunca mais. Mortadela mais. era o chefe da Aí torcida. já. brasileiro? Curva Sul. Não, tudo italiano. Curva Sul. Italiano. Vou ter que fazer. É o chefe da torcida lá na Itália, é um brasileiro. É. Pode ser, qual o preconceito, velho? Não. Esse cara é ignorante. Ô, gente, eu sou maltratado assim em público. Pode deixar que o processo vai vir. Aí, cara. Ele aprende, Mas ele é foram novo, ele 2 aprende. anos que eu tive assim na Roma, cara. Lindos, porque, pô, você fazer 12 gols na série A. E eu era um ponta, não era um centroavante. E chegava e fazia gol, ajudava e tal. E essa pressão da torcida que aconteceu lá,
com a pressão da torcida que tem hoje, tá totalmente exagerado, né? A situação do Palmeiras não tem nem o que se falar, não tem nem o que se falar da situação do Luan e tal. Não, isso Mas que tá tirando acontecendo esse hoje é caso que exagero. absurdo, Né? exagero. Exagero. A pressão da torcida chegava a incentivar o jogador, dava algum resultado eles te pressionarem? Ou você acha que essa pressão de subir em carro, quebrar... não Não adianta perdemos mais derby. Adiantou. Adiantou. O Paulo deixou a bola pingando. Eu fui um 10 faixa. Paulo, ele pede, né? Ele pede, né, Paulo? Ele Não pede, né? perdemos mais derby. Ele pede, né? Ah, então tudo bem. O Mortadela resolveu a A parada. Mortadela resolveu a parada pro pai e tal. Mas foi igual a gente perdeu lá, Paulo. Uma vez nós perdemos, saímos da Copa Itália lá também, contra o Atalanta. Essa mesma pegada. Você fez reunião com o torcedor? Não, fiz reunião não. Pra entrar foi o Cafu, pularam no capô do carro dele, Aí. ele levantou, o cara quase passou. Eu passei em cima passei com o carro em cima do pé do torcedor. Aldair chegou num carro de polícia. Você é capaz ou seja, de descer do carro e ou seja, no ano seguinte a gente ganhou a Copa da Itália e fomos campeão italiano. Ah, então ano que vem o Luan, se for pro Grêmio, é campeão brasileiro. Não, ou seja, não é que resolve, né? Mas fazer o quê, meu? Acontece em todo lugar, não é só aqui no Brasil que justificável, Quando acontece. acontecia isso, já era o extremo. Já era Passou estranho. desse limite. Isso aí. O que nós estamos vivendo, Léo, nos dias de hoje é completamente diferente. Extremo. Diferente. Não respeitam. É completamente diferente, né? Nós chegamos a um ponto que nós estamos vendo mortes. Você tem coragem de levar sua Nós família no estamos estádio? vendo- São no- 7 mortos já Você em tem um coragem de ano, levar cara. sua família no estádio hoje? Eu levo, mas é lógico que eu procuro não estar onde está o tumulto. Eu procuro não estar onde está o tumulto. Se eu não tenho estacionamento, porque é aquele negócio, né? Quando eu vou, eu quero estacionamento. Lá dentro. Tudo bonitinho. Aí os caras arrumam. Se eu não tiver, eu não vou. Eu fico em casa, assisto de casa. Agora, eu vou no estádio, eu gosto de ir no estádio, né? Até porque você tem uma outra visão quando você está no estádio. Agora, Copa do Mundo, voltando para a Copa do Mundo, 94 nós tivemos um grupo muito experiente. Nós tivemos um grupo que passou pelas experiências de 90, quando todos falam da era Dunga. Né? Então, naquela Copa do Mundo de 90, você tinha Bebeto, tinha Romário, tinha Jorginho, tinha Tafarel, tinha Leonardo, tinha Branco, você tinha Ricardo Rocha. Então, uma grande parte daqueles jogadores de 94 estiveram em 90, e em 94 eles falaram assim, ó, nós não podemos cometer os mesmos erros que nós cometemos em 90. Primeiro deles, as mulheres não vão ficar no hotel. 90 estavam. Em 90 estavam. Em 94, para nós falarmos com os nossos esposos, eles armaram uma tenda no estacionamento do hotel. Então, se alguém queria falar com a esposa, descia lá na tenda e ficava lá no estacionamento do hotel com o familiar. Aí tinha um grupinho de pagode, ficava lá e tinha que sair. Ninguém entrava no hotel. O prêmio foi dividido com todo mundo. Como assim todo mundo? Com comissão técnica e jogadores, tudo igual. Mas massagista roupeiro ficou Roupeiro também, Todo todo mundo. mundo, Mas todos ganham. todo Depende, mundo. Só tem Mas- tem porcentagem. No caso Não, Mas igual naquele- que nele tá mas falando. Não, tá falando que ele dividiu todo mundo, todos todo iguais. mundo igual. Porque o objetivo principal era ganhar a Copa do Mundo. Paulo, desculpa a pergunta. Não dá pra falar o valor do prêmio? Não. Era até Não, bicharia, não cara. fala, não fala. Não, era bicharia. Não. Não, Léo, não. minha, deixa Léo, Não, por favor, não. por favor. tudo bem. Era bicharia, mas Obrigado, Léo. Obrigado. na época era um bom salário. Aqui não falamos Né? de valores. Na época era um bom salário, Não, mas não tá nos dias de hoje, comparando com os dias de hoje, era nada. Mas em 90, eles tiveram até os negócios de romper com o patrocinador, tinha de pôr a mão no peito, lembra? Eu lembro, Então, eu vi depois, né? aí em 94, só, pô, não vamos deixar jornal entrar aqui na concentração, revista, não vamos deixar, vamos focar no nosso objetivo. Vamos blindar a Então, seleção. nós tínhamos os jogadores experientes, juntamente com os jogadores mais novos, e deu uma bela junção, né, cara? E ali naquela Copa do Mundo, onde nós somos muito criticados, né? Grande maioria dos jogadores, assim, nós saímos do Brasil com críticas muito fortes, mas nós sabíamos o que nós queríamos. E nós focamos para aquele tempo de estarmos juntos e ganharmos a Copa do Mundo.
Paulo, recentemente você colocou, justo depois que vocês ganharam a Copa. Cara, eu achei fenomenal aquele vídeo que você colocou dentro do vestiário. Você postou nas suas redes sociais. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que legal. Porque a gente via sempre a seleção de 2002, né? Com o Ronaldinho, o Ronaldo ali dentro do vestiário. Mas ninguém nunca postou a de 94, né? A de 94. E você postou recentemente. Cara, eu achei fenomenal. Fenomenal. Você, pô, Ronaldão, Parreira, Márcio Santos lá sentado, Jorginho, tal, Romário. Então eu queria que você falasse qual a emoção, né, cara? Eu fico até arrepiado, emocionado. Você viu que naquela que hora... legal, que vídeo naquela bacana. hora... Naquela, No entanto que eu deixei até um recado pra você lá. Falei, tem um momento do vídeo que tá todo mundo sentado e aí o pessoal... Ninguém tipo zoando, assim, né? Todo mundo cansado mas mesmo, sentado. Por psicológico. cara. Psicologicamente esgotado, né? Tava, cara. Pô, nós conseguimos. Nós conseguimos. Então aí você senta e fala assim, pô, nós conseguimos, cara. Trabalho Pô, bem foi um feito, trabalho muito realizado árduo, com um sucesso. trabalho assim, com muitas críticas, né, cara? E inclusive por ex-atletas, e foi uma seleção onde nós sabíamos jogar. Nós tínhamos jogadores que jogaram na Europa, nós tínhamos jogadores experientes ali, e nós falamos assim, ó, vamos montar certinho, aqui na defesa, meio campo, não vamos sair da posição que uma hora os dois lá da frente vão fazer gol. E foi isso que aconteceu. Aquele negócio, não vamos tomar que a gente faz. Os dois ali da frente vão fazer, Romário e Bebeto vão fazer, né, Não irmão? vamos tomar, vamos fechadinho aqui, que lá na frente tem gol. E eles resolveram. Então, nós tivemos um grupo muito forte, uma seleção onde que os jogadores todos compraram a ideia. E eu creio que quando se fala em Copa do Mundo, se você não se abdicar Você tem que deixar das alguma coisas, coisa de fora. Não tem muitas como. coisas, sabe? Muitas coisas de fora para focar. Eu tava torcendo para essa última seleção. Eu achava que o Brasil poderia ser campeão nessa última Copa do Mundo, porque eu já vi um grupo mais focado, eu vi um grupo experiente, mesclado com alguns jogadores mais novos. Infelizmente, foi uma Copa do Mundo onde nós não conseguimos chegar. Mas aquela de 94 foi uma seleção que deixou um legado importante, né? Que não basta só querer jogar bonito, nós temos que saber jogar para ganhar. E nós soubemos jogar para ganhar. E isso fez com que nós pudéssemos ser campeões do mundo. Aquele negócio, né? Só o talento não ganha jogo. Né? Se você não tem um grupo raça, focado, determinação. se você não tem determinação, se você não tem aqueles mestres de obra e os obreiros, né? Se você não tem esses caras, você não ganha jogo. Né? Aquilo que você falou. Vamos jogar fechadinho, vamos fechar a casinha, aqui ninguém passa, e lá na frente tem dois caras que sabem fazer gol. É isso aí. E acabou. É isso aí. Eu acho que, volto a falar, a seleção que eu mais vibrei, a seleção que eu mais fiquei feliz, a seleção que, cara, tocou de verdade no meu coração, de tipo, falar, nossa, pô, somos campeão e o caramba, 4. E hoje, algum desses caras eu tenho como amigo. Olha que negócio louco. Torci pra caramba você, Mauro Silva, Ricardo Rocha. E você sabe, Pô. Sussa, que muitas pessoas criticam o futebol que nós jogamos naquela Copa do Mundo. E agora, na pandemia, mostraram alguns jogos daquela Copa. E as pessoas começaram a entender que nós não jogamos mal, não. Nós jogamos pra frente praticamente todos os jogos. E começaram a conhecer o futebol que nós praticamos naquela seleção. E naquela seleção, gente, nós tínhamos Ronaldo Fenômeno no banco, Miller, Viola, eu, Cafu, Zete, Raí. Pô, nós tínhamos Leonardo, nós tínhamos, pô, uma outra equipe, uma outra seleção no banco, 3 cara. goleiraços, Tanto né, é Tafarel, que... Zete e Gilmar, né? Eram os 3 goleiros. Tanto é que em 98, praticamente, nós tínhamos uma seleção que só não ganhou pelo fato do Ronaldo ter tido aquele problema. Mas nós tivemos, nesse período, um período muito bom de jogadores, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi uma seleção que deixa um legado. Minha geração não pôde ver o Brasil ser campeão do mundo, como hoje meus netos não viram o Brasil ser campeão do mundo, né? Porque
vamos para 24 anos sem o Brasil ser campeão do mundo e eu torço para que o que nós fizemos depois de 24 anos jogando nos Estados Unidos, somos campeões. Se o Brasil conseguir fazer isso nos Estados Unidos na próxima Copa do Mundo, vai ser um marco legal. Ó, eu conheço o Tetra, só um, que é o Alda. O Aldair do Espírito Santo, um beijão pra ele, joga muito futebol e craque. E na resenha dos pentas, eu conheço bastante penta, que os caras falam, tomara que o Zexa não ganhe, pra nós continuar na parada. Qual que era a resenha dos tetra assistindo os penta? Tinha alguma coisa assim, falando, se vir os penta, nós vamos sair de foco. Porque, lógico, os eventos corporativos, hoje a imprensa, todas as empresas, companhias e tal, vai em cima dos últimos campeões brasileiros. Mas você sabe que... Campeões mundiais, perdão. Você sabe que se você observar todos os jogadores que foram campeões de 94, em todas as suas passagens como comentaristas, como treinadores, ou fazendo parte de uma gestão, todos torciam. Todos torciam para que o Brasil fosse campeão novamente. Ninguém pensava nos eventos, Não. na visibilidade. Até porque né? naquela época não Não. tinha muito, né? Como agora. Né? Então Negócio de não tinha evento, essa... de empresa, Mas é muito Não, difícil, é muito- mas é verdade. difícil, Léo. É no- diferente, No é meu diferente. ponto de vista, todo mundo que gosta de futebol, chega um cara que Mas- é tetracampeão. Mas, Vamos Sunsá, lá, quantos campeões mas do mundo Sunsá, eu vou existe falar hoje? uma coisa pra você. O pessoal de 70 não queria. Olha lá, ó, tá vendo? Tem O essa pessoal de resenha. 70 não queria, porque Tem o essa pessoal de resenha. 70 era soberano. Tem essa O resenha. pessoal de 70 era soberano, era só eles. Tanto é que muitos vão falar, o Pelé não torcia pra nós. O Pelé tava torcendo pra Colômbia. Tá falando sério? Tô falando sério. Tanto é que depois, no final, ele vibra com o Galvão Bueno. É tetra! É tetra! É tetra! Porque tiveram que aí falar que ele. Aí veio. Tiveram que me engolir. Mas tinha essa resenha, tinha essa conversa, né? tinha, Porque nos pentas você tinha. já ouviu falar que os pentas não torcem. Mas aí é individual de cada um. Mas a galera de 94, você pode observar, não tinha nenhum que torcia contra nas seleções que viriam. Até porque uma parte desses jogadores que estavam em 94 também estavam em 98. Verdade. Não, gente, é resenha, não é todos, né? Mas é 90%. Legal, Paulo. Mas e aí? Aí, seleção, como foi o seu final de carreira? Foi pensado? Foi estralo assim, não preciso parar? Como é que o... Então, como cara, aconteceu? eu, Em na que ano realidade, aconteceu e onde aconteceu? eu saí do Bayern de Munique em 2002. Aí eu queria me aventurar, né, cara? Eu falei, quero fazer uma coisa diferente. Não quero fazer Você tal. era esse cara Aí- aventureiro, mano? Não, Você não era era, não era. Não, bem Cara, centrado, pô. mas eu queria conhecer algum país diferente. Aí eu fui para os Emirados Árabes. Olha, pô. Legal. Segui Fui seus pro passos. Aluarda. Segui seus passos, Né? joguei no Awali. Então, fui pro Aluarda. Mas Foi no cheguei, Al-Ahly? Awali. cheguei numa época muito amadorismo, cara. Muito imagina. amadorismo. Se na minha época eu fui em 2007. Era? Você foi quando? 2002, Olha aí. 2002, final de 2002. Aí já era um amadorismo, cara. Eu falei, não aguento ficar aqui Ao não. extremo. Não aguento Ao ficar extremo. aqui. Ficou quanto tempo? Fiquei 6 meses, voltei pro... Aí eu falei, aí vim embora pro Brasil. Aí tive proposta pra voltar pro futebol alemão, pro Mönchengladbach. Aí eu falei, não, voltar pra Alemanha, meus filhos já queriam ficar no Brasil, tal. E aí veio uma proposta, eu falei, poxa... Sabe de uma coisa? Vou sair um pouquinho do cenário aqui, São Paulo, Rio, tal. Aí veio a proposta do Paulo Maracajá pra ir pro Bahia. Falei, vou lá pro Bahia, mano, ficar lá, né, ficar lá um pouquinho. Aí quando o Paulo Maracajá tinha me feito a oferta, eu... Peguei na Deu mão. a mão. Peguei na mão. Tudo certo. Tá certo. Contrato O assinado. Nelsinho Batista Ah, não. Não, Tava Olha, no- Nelsinho de Papai. novo. tava no Flamengo. Paulo, vem pro Flamengo. Falei, Ah. pastor, professor, eu já dei minha palavra pro Paulo Maracajá. Nossa. Aí fui pro Bahia, com 3 meses que falaram assim, Paulo, vamos pagar metade de um salário. Ui. Aí eu falei, não. Liguei pro parceiro meu, falei, pode vir me buscar. Vou embora. Rescindi o contrato, e aí não pagaram, me deram borrachudo. Mentira. Aí voltei pra cá, e quando eu saí do Bayern de Munique, o Uli Hoeneß e o Rummenigge falaram, Paulo, quando você quiser parar, você pode vir trabalhar aqui com o scouting. Que legal.
E aí, cara, eu fui com aquele negócio na minha cabeça, né, cara? Aí pintou um time aqui, eu ali, 34 anos. Sai de uma coisa. Eu vou aceitar a proposta deles. Aí fui trabalhar como scout do Bayern de Munique, Mas por que não foi pro Flamengo, ligou o Nelsinho? porque eu tinha dado minha palavra pro Paulo Maracajá. Mas aí não deu certo ligar pro Nelsinho, pra ser Não, mas Flamengo, aí pô. depois eu falei, não, cara. Aí no Bahia eu vi cara faltando em treino e tal. Falei, o quê? Deu uma Não, desanimada? desanimei. Falei, o quê? Ficar passando essas coisas aí, passar em time aqui. E eu, pra vocês, eu contando minha história, passei em poucos times. É verdade. Passei em poucos times. Por quê? Porque eu ficava nos times e dava sequência no projeto. Então, quando eu recebi o convite, aí eu fui ser embaixador da marca Wilson no Brasil. Depois eu fui trabalhar na Federação Paulista de Futebol. Fiquei como vice-presidente do Departamento de Inclusão Social. Fiquei como presidente interino por algumas vezes. Depois comecei o projeto do Red Bull como treinador. Fui primeiro treinador do Red Bull, Bragantino? do Bragantino. Fui primeiro treinador, Não era Red montei Bull a ainda, era só Bragantino na época. Não, né? na época era Red Bull. Agora que é Bragantino. Agora é Red Bull Bragantino. Na época era só Red Bull. Eu achei que era o contrário. Não, e aí nós tínhamos sede em Valinhos e jogava no Moisés do Carelli. No campo da Campinho, Ponte. Mas aí então eram duas coisas diferentes. Tinha o Bragantino e tinha o Red Bull, É, correto? tinha o Sim, Bragantino, sim, exatamente. tinha o O Bragantino Bragantino. sempre teve. Sempre mas teve era- o Bragantino. Eu não tô totalmente errado. Não, sempre teve o Bragantino, mas o Red Bull montou a equipe. Eu não Aí sabia disso. depois o Red Bull comprou o Bragantino. Agora, recentemente. Recentemente, comprou o Bragantino. Mas eu não Então sabia que hoje é tinha dois Red times Bull lá, não. Bragantino. Não sabia que tinha dois times lá, não. Pra Como? mim, Como dois a times? Red Bull comprou o Bragantino pra fazer a Red Bull Bragantino, mas não sabia que tinham dois times. Tinha o Bragantino e o Red Bull. Teve a polêmica do acesso também, né? Que quando o Red Bull compra, ele vai pra Série B. Série B, isso. Eu não sabia disso, não. E aí eu comecei, aí fui como treinador, fui para faculdade, fiz gestão em marketing esportivo, trabalhei como gestor, mas eu sempre fiquei nessa área de comunicação, né, cara? E eu lembro que em 2006 eu recebi um convite da Globo para fazer comentários na Copa do Mundo, em 2006. Depois eu passei na Record, passei no SBT, fui apresentador do reality show Menino de Ouro, onde pudemos revelar alguns jogadores de um projeto muito legal no SBT. E aí comecei essa área de comunicação, né? E eu gosto disso. Então hoje nós temos o nosso canal no YouTube, o Entre Linhas, eu, Flávio Prado, Celso Cardoso. Então até o ano passado eu estava na TV Gazeta. Então nós optamos para esse ano começarmos um projeto nosso. Então tá muito legal. E várias experiências durante todos esses anos. E hoje, como eu frisei, como embaixador do Bayern de Munique e embaixador da Bundesliga, né? Inclusive agora o pessoal de 2013 vai fazer o jogo de 10 anos que eles ganharam, fizeram a final contra o Borussia Dortmund. Vai ter um jogo agora dia 23 e eu fui convidado pelo Schweinsteiger, pelo Felipe Lam, para fazer parte desse time, né? Como uma das lendas do próprio Bayern de Munique. Mas você é convidado sempre, né, Paulo? É uma coisa que eu admiro bastante na Alemanha, não só no Bayern, mas como também no Borussia, é que sempre tem o time das lendas, né? Sim. Vira e sim. mexe, tá você viajando, a gente vê foto sua, vê você viajando, vê o Everton viajando, vê Amoroso viajando, vê esses caras. Acho uma coisa bacana, acho que deveria. Acho que todos os times têm, alguns outros times que tem também. Então acho legal esse reconhecimento, né? Por tudo, a tua história de outros jogadores que jogaram fora também. Nem fora jogadores do próprio Bayern de Munique que ocuparam cargos de gestão. Exato. Então isso é algo muito importante, é algo muito bom, né? Nós vemos aí o próprio Beckenbauer, depois Rummenigge, o Uli Hoeneß, agora recentemente o Oliver Kahn como presidente, o Bratzo como manager. Então é um clube, é um país onde dá oportunidade para os ex-atletas também trabalharem na área de gestão. Então, mas dá oportunidade, Paulo, mas tem que se preparar, né? Sim,
Né? Sim, Tem que se sim. preparar. Não adianta Com sair ali certeza. da bola ali Não, e já não, ir. Não. Tanto Tem é que eu tudo, falei tem- pra você que eu parei de jogar, fui pra faculdade, fiz gestão em marketing igual esportivo. eu também fiz a mesma coisa. Depois que parei de jogar, eu tenho 5 cursos de gestão esportiva. Isso aí. Hoje eu tenho uma carteirinha de executivo de futebol. Então, ou seja, estava na Band recentemente, acabei saindo, mas quero continuar esse meu projeto de quando eu parei de jogar, de ser um diretor de futebol. E falando de comunicação, né, porque é uma coisa que eu amo também, eu tô também, mas é um peso diferente. Tem um pouco desse mito, cara, o cara que é ex-jogador virar comentarista, tem esse negócio do jornalismo e a gente sabe que teve alguns casos por aí. No meu ponto de vista, eu acho que é muito mais, não desmerecendo o jornalismo, tá? Mas eu acho que a palavra de um ex-jogador tem muito mais peso pelo amor que ele carrega do time que ele passou. Mas você né? sabe, Léo, Então, que por eu exemplo- fui um dos primeiros a entrar na ESPN, ex-atleta. E eu fiquei na ESPN durante 3 anos e só saí da ESPN porque eu tinha um outro projeto para ajudar na Secretaria de Esportes de Barueri. Olha, legal. E fiquei ali por um período onde nós fizemos um belíssimo trabalho, mas essa questão de comunicação, e eu fui um dos pioneiros também. Então, Mas como ex-jogador, você sentiu como ex-atleta. um pouco mais, ex-atleta, sentiu um pouco mais esse peso na sua palavra? Porque assim, a gente veio conversando na viagem que a gente teve agora, muitas coisas que ele fala nem tem a intenção, né, que a galera pega o que ele diz, distorce, começa a descer a lenha, e nós vemos jornalistas aí hoje metendo pau no Neymar, dá 2 meses estão agradando, falando bem do Neymar e mudando de opinião sempre. No meu ponto de vista, que eu vejo ex-jogadores comentando, a cobrança sobre o cara que é ex-jogador, que nem o Assunça, da torcida do Palmeiras, qualquer coisa que ele fala, é muito maior em cima do que em cima do jornalista. E não é justo com ele, porque é a opinião dele pessoal. Muitas vezes não, pelo que eu conheço do Assunça, ele jamais vai mudar a opinião que ele tem pelo amor ao Palmeiras, porque uma coisa não mistura com a outra, ele ama o Palmeiras do mesmo jeito. Mas se ele tiver que falar que foi pênalti contra que o Palmeiras cometeu um pênalti e não foi dado, ele vai falar. Ele vai meter o pau na arbitragem não é nem, se tiver errado. Não é nem meter o Só que a pau, torcida né? vai muito contra, É uma cara. questão, Eu acho muito que injusto você tem que ser imparcial. Você precisa focar no jornalismo, você precisa ir nos fatos, né? Então, contra a telinha não tem argumento, né, Claro. cara? Aquilo que você tá vendo, você tem que comentar em cima daquilo que você tá vendo. Você não vai distorcer porque você vai ser beneficiado por isso ou por aquilo. Então, eu graças a Deus, no Brasil hoje, em todos os canais que eu pude trabalhar e recebi convites também de outros para ir, eu sempre pude fazer um bom trabalho, nunca puxando para um lado, mas sempre sendo fiel àquilo que eu acho que Conforme eu falei tem no que começo da ser. entrevista, que eu acho. Então, né, eu das acho suas que isso é opiniões. importante. O trabalho do Assunça na Band foi um trabalho muito sério. Fico chateado por não tê-lo lá, porque um ex-atleta com a experiência que tem, não só nacional, como internacional, ali não tem. Denilson, né? Ah, ele virou ali, ele gosta. Ele gosta da resenha. Gordinho, vamos para as perguntas então, Gordinho? Vamos para as perguntas então, Gordinho? Primeiramente, boa noite a todos. Paulo, um prazer estar falando Prazer. com você. E a gente abriu uma caixinha lá no Instagram e a primeira pergunta da Karina. Ela perguntou o seguinte: quem é a sua maior inspiração? Cara, eu particularmente, assim, eu nunca tive um jogador, assim, que eu posso falar pra você que, não, minha inspiração foi tal, né? Desde Pelé, a Zidane, a Maradona, nós fizemos um jogo de despedida do Lothar Matheus, e o Maradona, eu pude jogar do lado dele nesse jogo de despedida. Então, quando você vê jogadores assim que marcaram história, eu sempre tirei um pouquinho de cada jogador, desde Júnior. O Júnior, quando começou na seleção brasileira, juntamente com o Parreira, foi um cara que ajudou bastante aquela equipe, trazendo experiência, né, para aquele grupo. Então,
desde o próprio Corinthians, quando eu via Sócrates ali e tal, jogando. Então, eu sempre tirei um pouco de cada um. Ah, não, mas tem um cara, complementando a pergunta da Karina aí. Beijo, Karina, obrigado por participar. Lógico que tem um cara que você foi da moça e falou, mano, é o cara, você não fez isso com o Ronaldinho, mas, Romário, você jogou com os melhores do mundo, você jogou. Não, mas pra falar que foi minha inspiração, eu não posso falar isso. É muito cara. forte, mas muito teve algum forte, cara né, que você. Vamos diminuir o nível então. É. Teve algum cara que você falou assim, pô, que legal conhecer esse cara que eu queria conhecer. Tem alguém que você conheceu e falou, meu, morri de vontade de conhecer esse cara, que nem no meu caso. Eu morro de vontade de conhecer o Cristiano Ronaldo. No meu caso. Não que eu me inspiro nele em nada, porque, né, tem nada uma coisa com a outra. Mas eu queria muito conhecer ele, velho. Muito. Não, cara, da minha geração, lógico que é Pelé, né, cara? Porque eu não tinha visto o Brasil ser campeão do mundo. Eu nasci em 69, o Brasil foi campeão em 70. Você tinha 2 E anos. dali pra frente era só o Negrão, né, cara? Era só ele, né, cara? Era só ele, né, cara? Então, depois do Negrão, em termos assim, era o cara. E conheceu. Conheci, tanto é que depois meteu o pau na gente, né, mano? Mas o Maradona... Mas depois teve que abraçar também. Mas o Maradona, Paulo, o Maradona teve outros jogos, né? Nós viajamos aí pra fora. Aí pra jogar, o showball, né? O showball. Não, a gente foi em Marrocos, não jogamos lá. Marrocos também. Tivemos jogos também, de festa lá com o Maradona, lá em Marrocos. Foi bacana aquela viagem nossa Foi. lá, né? Mas quando eu falo no Bayern de Munique, eu ainda tava jogando, né, cara? E o Dieguito ainda fazia alguns alguma jogos gracinha. ainda, né? Então, ali, com ele ali, também foi um jogador que você fala assim, pô, Dieguito é Dieguito, né, mano? E eu tive essa oportunidade naquela festa que a gente foi em Marrocos. Né? Nunca tinha tido a experiência de estar ao lado dele. E lá nós convivemos com ele. Quem alguns foi o dias. fotógrafo? Já sabe, a gente tinha uma... ele, quem é? Eu, você, Paulo Sérgio. Paulo César. Paulo Sérgio, o PC, Gilberto Silva, né? Então, quem mais? Rincon? Rincon eu fui 2 vezes. Não sei se o Negrão Negrão tava. E aí a gente brincava, né? Quem era o fotógrafo da vez, com celular e tudo mais. A gente tinha um grupo, a gente metia... Paulo, Sampaio. Sampaio vai vir aqui também, vai ser convidado. Boa, Sampaio. Aí a gente falava, já sabe o que faz, já sabe o que fazer. É isso aí. Então foi uma viagem muito boa. Vai lá, Gordinho, continua com suas perguntas. O Mano. Michael perguntou o seguinte, Paulo Sérgio, qual a energia que aquele grupo de 94 tinha? E aproveita e conta alguma resenha pra gente. O Cafu contou uma de 2002 que o Ronaldo tava jogando golfe antes da final no corredor do hotel. Tem alguma resenha parecida? Eu senti maldade, essa pergunta não é de 100% do cara, não. Essa segunda parte é sua. Não, a segunda parte é minha. Olha lá, tá vendo? Não me olha desse jeito, você tá pegando o pé dele. Eu tô feliz que o Léo tá aqui. Perguntas são das pessoas, não suas. Então, aí eu vou pedir pra ele estender pra As perguntas são das pessoas, das pessoas que estão nos assistindo. Então, que vai cara, gostar. aí Qual a energia daquele grupo? Nós tínhamos uma vontade Tá suave, de ganhar, né, cara? O mais forte daquele grupo era a vontade de ganhar. A vontade de ser campeão do mundo. Então, se você tem isso e aplica isso e coloca isso na prática, se potencializa muito mais. Quem que carregava o time na energia, na garra, pra incentivar assim? Nós tínhamos o Dunga ali, né, cara? Nós tínhamos o Dunga ali, que era um nome, Fora cara de muito campo, forte. Era a mesma coisa aqui dentro? O Dunga, ele chegava, falava, o Ricardo Rocha, o próprio Baixinho conversava e tal, o Tafarel, o Jorginho. Nós tínhamos jogadores ali muito experientes. E aí um dia nós estamos lá, todo mundo no busão, né? Esperando o busão pra sair pro treino, né, mano? Pô, e nada. Nada de quê? Cadê o Ronaldo? Mentira, Cadê o Ronaldo? ele tinha 17 quantos anos, 17 anos. Juvenil. Tava dormindo. Perdeu a hora. De Perdeu a hora. novo vai estar o juvenilzado cara. é assim mesmo, perde a hora, não tem jeito. Ele era juvenil. É normal, né? juvenilzado é assim. Os experientes no No ônibus ônibus esperando, bonitão. Mas entrou no Depois ônibus, deve ter tomado uma Depois veio a sova, ser né? quem? Mas entrou no ônibus, deve ter Ronaldão. tomado uma sova, né? Salva de palma. O Armando perguntou, qual o jogo marcou a sua vida? Então, cara, tem jogos assim que foram importantes, né? Aquele jogo contra a Itália, sem dúvida nenhuma, foi um jogo assim de muita tensão. E a final da Champions, né, cara? A final da Champions também contra o Valência,
E eu fui o primeiro batedor de pênalti, cara. E aí eu perdi o pênalti, mano. Mentira. Perdi o pênalti, Sunsá. Nossa, velho. Eu fui o primeiro a bater. Aí depois é só orando pro Livacan pegar uma. Não, vai. Aí ele pegou duas, mano. Já tirou a sua Aí já responsabilidade. tirou, aí foi um campeão, aí foi. Então foram esses jogos aí. O Dário fez uma pergunta mais atual. O que você tá achando do Diniz, que agora é treinador da seleção, e do Fluminense? Então, cara, eu particularmente, eu gosto da ideia do Diniz na seleção. Agora, não para fechar buraco. Eu tenho uma tese que o trabalho do Diniz, ele é completamente diferente do Ancelotti. A forma de jogar do Diniz é completamente diferente do Ancelotti. Se essa seleção com o Diniz começar a dar resultado, para trocar vai ser difícil. Então eu creio que o presidente tem um problema aí. Ou ele armou tudo para não trazer o Ancelotti lá para frente. Até, não, se o Diniz não der certo... Ó, isso é verdade, se o hein? Diniz Peguei, não der certo... Peguei. Se o Diniz não der Pegou? certo, beleza. Você pegou o quê? Não, na malandragem. Você É, pegou é, o quê? Não, Mas não, isso não, aí, é. isso aí a gente já tinha conversado, isso aí tá tudo falado já. O mesmo pensamento dele é o meu. Mas calma aí, nós estamos na resenha do assunto. Você não tinha falado isso na resenha do assunto. Entende que Tem nós os, estamos tem os bastidores. Não, os bastidores eu não tô vendo. nós estamos Os na bastidores, resenha, bastidores, ex-atleta, a gente já... Aí, cara, Léo, isso aí é Se for normal, muito isso aí, bom, Léo. se for muito bom... Ele continua. Ele continua. Ele continua e o Ancelotti não O vem. Ancelotti não vem. Não vem. Então eu torço para que o Fernando Diniz consiga implantar. Algumas semanas atrás, o Fernando Diniz estava conosco no Entre Linhas. Ele deu uma entrevista conosco e eu fiz essa pergunta a ele. Você tem condições de você implantar o seu sistema de jogo na seleção? Ele falou, tranquilamente. Então, hoje ele vai ter material humano, coisas que, por exemplo, no próprio Fluminense, quando machuca um, machuca outro, ele acaba perdendo a potência naquilo que ele tem como plano de jogo. E tendo uma seleção brasileira, ele vai buscar os melhores, né, cara? E buscando os melhores, tem tudo para fazer um Brasil diferente. E no futebol, Léo, disso aí que o Paulo tá falando, a partir do momento que você ganha, você não muda. Né? Agora, tudo é uma questão de resultados. O Paulo falou, resumindo o Paulo falou, ele ganhando, ele fica. A partir do momento que vai 2 ou 3, e já era. Mas o foco tá tanto em cima da notícia de estar, que até eu me distraí, eu tô puto comigo mesmo. Como que eu não pensei nisso, cara? Então, aí eu vim aqui Como pra... você não falou Eu vim aqui pra te... para, Ó, mano. eu vim aqui pra te falar, né, Olha, mano? tá Sério, vendo? velho. Precisou o Paulo vir aqui pra te Caraca, falar. Por que você não me velho. perguntou, Tá vendo? mano? Nossa, Pô, tive uma eu fiquei viagem 5 horas aí. com você dentro do Tipo, carro. ô, mano, você não quer perguntou. ficar Ficou 5 falando- horas dentro do carro e não comentou nada. 5 horas dentro do carro, ele escutou 10 vezes aquela música e ele fala, não puedo, não. O cara, ô, Reggaeton, Paulo, vai vir, o cara... falou, sai Ó, daí, eu com meu celular dentro do meu carro de boa, um pagodinho, sambinha, tal. Aí vamos colocar um reggaeton aí? Olha o jeito que eu falo, não fala assim. Vamos colocar um reggaeton, eu tô com saudade da Colômbia. Com o Chile, pô. Que Colômbia. Reggaeton é o quê? Chile, eu morava O na Colômbia, reggaeton, mas eu o gostava reggaeton é do da Chile. onde? E aí, gordinho, se nós vamos brigar. Da onde é o reggaeton? Aí, gordinho. Da onde é o reggaeton? Fala de onde que é o reggaeton. Aí, senão vai tio. ficar a briga Fala, deles tio. aí, ó. Vou começar a entregar o deles aí, ó. Vai pra última pergunta, gordinho, pro Paulo fazer Deixa eu o... agradecer aqui a galera que mandou a pergunta do Instagram. É isso Como aí. está gravado, não tem as perguntas do YouTube, mas no próximo episódio a gente vai ler as perguntas do YouTube. Exato. Então já se inscreve no canal, por favor. Paulo, continuando ainda dentro desse assunto do Diniz, o Lucas perguntou, você acha que vai atrapalhar essa dupla jornada dele? Porque de repente ele vai beneficiar alguns jogadores do Fluminense ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, até porque ele é um grande profissional. Eu creio que o torcedor do Fluminense tem que se sentir lisonjeado por poder ter um treinador ou poder levar o seu treinador na seleção brasileira. Então eu vejo dessa forma, E ele tem a competência também de poder estar na seleção e fazer o trabalho também dentro do Fluminense. É lógico que a pressão vai aumentar, né? E no Brasil nós vivemos num país onde que se você não aguentar a pressão, pede para sair.
E aproveitando agora, vamos falar dos 11. Então tá aí na tela aí, ó. Vai. E comenta aí sobre a sua escalação, sobre cada jogador, por gentileza. Então, cara, começando do goleiro, Tafa. Tafa me deu bicho, né, cara? Eu não posso nem... No título mais importante na minha carreira. Jorginho, dos laterais que eu vi jogar, não tem igual, cara. Não tem igual. Tinha muita classe. O Jorginho foi um dos pioneiros no futebol internacional. O Jorginho foi um cara que começou, por causa do trabalho dele, abriu muitas portas para os brasileiros na Alemanha, depois eu vim. Então, eu gosto muito desse cara, é um grande irmão. Alda é um zagueiro técnico, cara. Joga de terno. Esse joga de terno, cara. Esse, igual o Alda jogando, com a técnica que tem, com a força que tem, eu não vi. Júlio César foi um grande zagueiro, assim como tivemos grandes zagueiros também, mas o Alda foi... E Lota, poder jogar com um cara que é ícone mundial, né, cara? O Lota, nós tivemos um período no Bayern de Munique, é um cara que eu respeito e é um cara que me respeita, então isso é muito bom. Lisa é um grande irmão, lateral esquerdo, um cara que ali naquele setor ali com a seleção da França, levou a seleção da França em 98 a uma conquista de Copa do Mundo, então é um cara ali que... E o Ben Schuster, como eu falei aqui no Bayer Leverkusen, foi um cara que me ajudou muito, mas não só fora de campo, mas como dentro de campo também, um exemplo fora como dentro, e um baita de um jogador, uma visão de jogo. E Dunga pela raça, pela perseverança, pela disciplina, por ser um cara que chegou numa Copa do Mundo totalmente desacreditado, deu a volta por cima e hoje podemos dizer que é o capitão do Tetra. Paulo, só uma coisa agora, antes de você passar pro próximo aí, o Felipe pipocou, o Gordinho pipocou. Porque o cara que tá com a camisa do Corinthians ali, ele tem um Buga. apelido. Bugalu? Não, você pipocou, velho. Eu Não recebi pipocou? ordens. Eu recebi ordens. Recebeu ordens? Eu recebi ordens. Não, você E aí pipocou. eu não vou. Quem manda aqui é o contra a convidado, ordem. mano. Só Quem manda aqui é o só que convidado, aí, dia mano. 15, irmão, eu tenho que pagar o aluguel. Não, entendeu? quem manda é o convidado, mano. Olha pro Joga lado aí, nessa. olha a carinha dele ali, ó. Joga nessa. Quem que é o camisa do Corinthians ali que É vocês o escalou? Bugalu. Quem? Bugalu. Eu chamo ele de Bugalu, mano. Foi, você não é Não, pipoqueiro. ali, ó. Em respeito ao neto, não vai colocar. Não aconteceu nada, ninguém viu. Não, eu vou no programa e quando eu tô no programa dele eu falo Bugalu. E ele sabe, Você um chamava modo de craque carinhoso. Neto antes ou não? Não era craque. não tinha craque Neto na época. Na época não era craque Neto, na época era Bugalu. Então eu chamo ele Bugalu, muito carinho, amo o Neto, né? Amo o Neto, joga no meu time. E aí, porra, dois caras que do meio pra frente que resolviam, né? Ah, demais. O Kiko, o Totti, né, cara, é um cara que fez chover, né? E aí na frente, dois caras que... Pô, o Ronaldinho foi um cara que eu joguei com ele 2 vezes, enquanto o PSV, ele tava no PSV, eu tava no Bayer Leverkusen, ele ganhou o jogo sozinho, fez 3 gols, e num jogo contra Inter e Roma, ele ganhou o jogo sozinho, cara. E numa defesa que tinha Aldair, Cafu, Antônio Carlos Zá, Candelar, ele fez chover. E o baixinho, cara, o baixinho dispensa comentários, né? Me deu bicho, ó, que bicho, hein? Me deu bicho. É sensacional quando você fala, ele me deu bicho. Me deu velho. bicho, né, cara? É igual quando eu penso nos patrocinadores, pô, me deu bicho. A Leva Denim, muito obrigado, viu, Leva Denim? Me deu bicho hoje, hein? E Parreira, papai, né, mano? Papai. Papai Parreira. Papai Parreira, né? E foi um treinador muito criticado, né, em 94, muito criticado, mas sabia o que estava fazendo. Tanto é que futuramente o convidaram também para fazer parte da seleção. E lembrando que essa seleção são jogadores que ele jogou junto, tá? Não podia ser quem não jogou. Então por isso que o Assunção não tá. Porque eu acho que ele podia entrar no lugar do... Nenhum.
Acabou o podcast. Que traíra, hein? Sacanagem, Que brincadeira. traíra, Não, hein? não, Ó, brincadeira. parceiro, Não, que brincadeira, traíra, hein? pô, Ó. mano. Eles, cara. Paulo, eu falei no começo, vai ter algumas coisas que ele vai ter que aprender. Que Se nem não- desafio de se- pauta. Paulo, Imagina, Paulo, ele faz se comigo não vai- e se ele não aprende, perde. Se não aprende no amor, vai na dor. Não, Não vai imagina nessa. se ele faz desafio comigo. Ele não imagina. E ele tá num dia Ele não- ruim e Não, ele perde. Mesmo um dia ruim, ele ganha. Mano, Mesmo um dia ruim, ele ganha. nós vamos fazer um desafio aqui agora pra galera. Se você fizer um desafio comigo e perder, você vem de sapato de palhaço. E se eu perder, eu venho de maiô. Por cima da roupa, mas eu venho de maiô. Você vai vir de maior, irmão. Não, Por cima. não, vai na Eu venho de grana. maiô. Ai, Paulo. Vai na grana, Ai, arranca um Paulo. dele. É lógico. Não, é. Arranca mas um aí- dele. Paulo. Não entra nessa. Não, fala pra ele, Põe Paulo. outro desafio que Ó, você... então, ó, não tem amor igual Falta vocês, então não. deixa quieto, corta aí, mano. Gravado, mano. É isso aí, Gravado, bagulho. é isso aí. Gordinho, Deixa você tem aqui. aí Deixa aqui. os nossos colaboradores. Os nossos colaboradores, eu quero agradecer a PZ. O Marcos Assunção está Oh. vestido de PZ hoje. Olha que coisa Não bonita. é? Mostra a camisa do Jordan E aí, você? cara. E você? Eu também tô de PZ, mas É, não dá pra que me ver. coisa, Eu não né, ganhei uma gordinho? camisa do PZ, tô com moral pra caramba. Eu também não, cara. Tive que comprar. Mentira, duvido. Então compra, Léo. Faz alguma coisa E e tá de compra. PZ na cabeça também. É, O que significa exato. PZ? Olha Conta lá, pra ó. galera que tá vendo aí. PZ é preto zica, não é isso, chefe? É, exatamente, tá Que sabendo isso? isso aí, né, gordinho? Se você erra, já é demissão na... Passa na É, RH. que mais? A Clínica Mãe fez também. Paulo, já fez Botox? Não, não Tem um cheguei cara nessa aqui- fase, é, não. Tem um cara aqui que tá Ó, gordinho. fazendo. Exato. Não, essa aqui é Tá Corinthians, valendo. mano. Chega uma hora que a gente precisa se cuidar. Não, aqui é Corinthians. Que mais, gordinho? Agradecer também aqui o espaço, né? A Super Afiliados. Claro, Poxa, sempre. Pessoal aqui. A nos produtora, ajudando, né? a produtora Calma Valente. maravilhosa. Então, o que mais? Tem mais alguma coisa? Toda a equipe que tá aqui também, E os né, nossos com a amigos gente, trouxeram nossos algum- amigos da Leva Denim. Exatamente. Leva Denim, muito obrigado, calçadinhas, as melhores calças, que deixa você com esse bumbum sensacional, gente. Tem pra Nossa, gordo, mano? meu Tô Deus, precisando de olha. uma. Meu Deus. Nossa, o cara falou Ó, que vocês são da marca. essa parte aí vocês cortam. Essa Não, parte não, aí, não, por pode favor. deixar, filho, isso aqui é essa parte aí personalidade, você corta. Paulo, quero te Valeu. agradecer, meu parceiro. Muito Valeu, obrigadão, Ô, de verdade. mano, meu irmão. já? Valeu, Pô, valeu. resenha tá boa, mas... Valeu. Paulo, obrigado. Resenha tá viu? boa, mas você precisa voltar pra sua casa. O seu neto te fez uma pergunta hoje, né? Que você É. falou lá, então tivemos um probleminha aí com algumas paradas novas aí que... A culpa é minha, gente. Algumas A técnica paradas. é fogo, a gente botou tudo em cima calma da aí, hora. Calma tá? aí, amigão. Só tô falando. É Tivemos minha, alguns tá de problemas, mas foi gravado. Você que vai assistir vai ter uma lição de vida, uma lição de profissionalismo com nosso amigo Paulo Sérgio. Tetracampeão mundial, um cara sensacional, meu amigo, que eu via na televisão e hoje eu posso falar que é meu amigo pessoal. Então, galera, espero que vocês gostem, porque vocês vão assistir daqui a pouco. Eu espero que vocês tenham gostado. Não, e eu quero, de verdade, muito, muito, muito te ver na televisão de novo. Tanto pela sua postura, pela sua história, pelo seu entendimento, a sua firmeza pra falar. Na comunicação, a gente que trabalha com isso, que não é, né, nenhum cara fera ainda, mas um dia nós vamos chegar lá, que eu tô me achando o Ronaldo na época do busão, os 17 anos, perto desse cara. E de verdade, quero te ver no futebol, que o futebol merece opiniões e pessoas sinceras do bem, que tem a experiência que você tem, dando opinião de verdade. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu gosto de dizer que eu fui um atleta que rompi paradigmas, né? Então, momentos importantes eu estava, né? Então, também na minha carreira, pós futebol, momentos importantes, vivencio, então eu fico muito feliz e sempre que quiser eu estou à disposição. É nóis, galerinha. Boa noite, obrigado, Paulo, Léo, noite. Felipe, galera toda aí. Boa noite vocês que nos acompanham e nos vão acompanhar, porque é gravado, isso aí foi gravado. Não, mas Não agora é esquece. ao vivo. Toda terça-feira, às 20 horas, em ponto, não falharemos mais. E eu quero energia da minha galera da Calma, produtora. Bate palma aí pro convidado! Abraço, rapaziada. Até o próximo. Se inscreve aí, curte, compartilha. Senão fica 2 anos sem tchu. É nóis isso. Tchau. Fui. Fui. Só grava, ó, peraí, calma aí. Só grava um stories aqui. Galera, acabou. Clica aqui pra você assistir. Vai, começa aí. Eu? Vou dar uma moralzinha pra você, vai. Fica à vontade. Fala, galera. Acabou de acabar a gravação da Resenha do Assunção, mas hoje foi gravado e daqui a pouquinho tá no ar. Já clica no link aqui que você vai ver com quem? Tetracampeão, que moral, Valeu. que orgulho! Um comunicador incrível,